Lute! Você não pode ir contra ele! Fuja! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Osama Ranking, episódio número 17. Bora comentar sobre esse episódio que, mano, várias revelações, tivemos muita coisa ali. Tivemos a primeira luta do Bojji de fato, aquela luta que é a luta mesmo, entendeu? E olha que é contra o Woken, o negócio foi doido. E, mano, o que eu tô mais curioso pra saber é do passado da Miranjo e como o Bojji pode resolver essa parada da imortalidade do Woken. Primeiramente, gente, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o pai do Despa, do Desha e do Woken. É o seguinte, o nome dele é Saturn, ele era um deus que abre margem para muitas coisas além dos reis, né? Que se ele era um deus e rei do submundo ao mesmo tempo, e ele era todo cruel e tudo, abre a possibilidade de que devem ter outros deuses em, sei lá, vários outros locais, esse monte de coisa e tal. Por isso que ele tem uns poderzinhos especial também. Só que assim, eu acho que ele é tipo aquele deus que, tipo, é meio que humano. Ele tem uns poderzinhos, mas ele é considerado um deus, tá ligado? Ele não é um deus, uma divindade que é imortal. Tanto que ele procurava pela imortalidade e matou várias pessoas do seu próprio povo só pra achar essa tal imortalidade. E aí ele casou com uma humana pra tentar fazer ali os seus experimentos, suas coisas. E nisso nasceu o Desha, que é o irmão mais velho, ele tem superpoderes, herdou a força do bicho e tal. Nós temos o Despa, que herdou um pouquinho do poder, mas era um humano fraco. E temos também o Woken, que não herdou nada. Só que aos seus 25 anos, o Woken desperta a imortalidade. Então seu pai deve ter passado alguma coisa no sangue dele, esse monte de coisa, dos experimentos que ele fez da imortalidade, e transformou o Woken em um ser imortal. E a partir disso, o Woken perde a sua racionalidade. Começa a perder, na verdade, com o tempo. E aí se transforma no Woken que a gente conhece hoje, mata várias pessoas lá e depois é preso no submundo. Agora, como tudo isso se conecta com a Miranjo? O Desha ficou chateado porque a Miranjo soltou o Woken e porque aquilo traz algumas lembranças pra ele, do pai e tudo? Ou simplesmente ela também está envolvida na parte da imortalidade do Woken? Como assim, gente? Talvez o Saturn tenha procurado a Miranjo fez algum esquema, ou então aquele capetinha que é amigo da Miranjo fez algum esquema, e graças a isso eles sentem raiva da Miranjo, porque a Miranjo é amiga do capetinha. Entenderam? Então, sei lá, de uma certa forma eles estão conectados com a imortalidade, porque eles ajudaram a criar isso para que o Woken despertasse a imortalidade nos seus 25 anos. Isso aqui é uma teoria, não sei. Eu acho que eu vou errar, que não vai ter nada a ver com isso, mas tudo bem. E eu imagino também que o Bojji, com esse poder, esse jeito de lutar e tudo, ele pode atingir algum ponto vital, né? Não um ponto vital de vida, mas um ponto vital que quebre a maldição dentro do Woken. Tanto que a Miranjo, lá quando eles estão lutando, ela pensa nessa possibilidade. Será que ele consegue fazer alguma coisa contra o Woken? Talvez não seja só contra o Woken na questão da vida, mas sim de tirar a imortalidade dele com aquele golpe especial que só o Bojji consegue alcançar. Como assim, Joe? O Bojji só acerta os pontos vitais normal da pessoa e tal. E se o Bojji conseguir atingir um ponto além, o ponto da alma, por exemplo? Como tem misticismo ali em Osama Ranking, não, eu acho que dá pra imaginar isso daí, né? Bom, de toda forma, o episódio segue, o Bojji encontra o Appias, eles conversam, o Appias fala que não pode trair a senhorita Miranjo e não sei o que lá e tal, e aí ele vai querer enfrentar o Bojji, aí a aura do Bojji tá diferente, é a aura agora realmente de um gigante, ele ficou mais forte, mesmo que ele não queira exalar essa aura, ele passa essa aura diretamente pra pessoa, independente se ele tá triste, se ele tá chorando e tal, se ele tá preocupado ou não, entendeu? Legal essa parte que o Appias parece que encontra uma esperança pro reino. E o Appias diz que o objetivo da Miranjo é destruir o reino, matar a senhorita Healing, porque ela quer o boss só pra ela, pra que ela viva novas aventuras com o boss. E bom, pelo final do episódio já dá pra teorizar mais ou menos da Miranjo que ela deve ter sido traída ali quando ela era pequena, assim como ela mostrou ali junto com Daida e tudo que aconteceu com ela, e de alguma forma mataram a sua mãe, que parecia ser muito querida por ela, e aí depois disso
ela se revoltou com todo mundo e tal, ela teve o contato com o demoninho ali quando era pequena, tudo. E como a obra gosta de colocar um pouquinho o preconceito que as pessoas têm, aquele olhar discriminando a pessoa porque que ela não fala, assim como foi com o Bojji, talvez tivessem feito isso com a própria Mirandio, aí mataram a mãe dela lá, ou então porque ela tinha amizade com os demoninhos, não sei o que, e aí acabaram com ela lá, ela ficou com raiva de todo mundo, aparece o Boss, que é um cara que realmente acredita nela do fundo do seu coração, por isso que ela fala essa frase pro Bojji lá no final, dizendo, poxa, é legal quando a pessoa, tipo, tem alguém que confia nela, que passa confiança pra ela e ela consegue confiar, porque a pessoa acredita puramente nela, assim como o Kage acredita no Bojji. Então eu acho que ali ela tá fazendo um paralelo com ela mesma e o Boss. E por isso que ela acabou se apaixonando pelo Boss, então ela quer continuar tendo uma vida ao lado dele. Só que não deve parar por aí os mistérios acerca da Mirandio, pelo menos no meu ponto de vista. Bom, o Appias deixa o Bojji lá lutar, o Despa vai correndo junto com o Cavaleiro Real atrás do Woken, porque o Woken, né, foi controlado pela Mirandio mais uma vez, os olhos vermelhos dele ativaram e ele foi correndo lá pra pegar os bandidos, né, porque os bandidos estão lá cuidando lá da Mirandio e é dito pela Mirandio que ela consegue controlar todo mundo, que não é um ser muito racional, então ela consegue controlar. Detalhe que ela mesma deve ter controlado ali um ratinho que levou a Rainha Healing até o Appias. Só que a Rainha Healing agora vai curar o Appias depois da suposta traição dele? Bom, eu acredito que sim, ela deve ter aprendido isso com o Bojji, e aí ela vai curar ele, porque aquele maluquinho lá, aquele bandido, o Zuko lá, acho que é Zuko o nome dele, ele taca um veneninho da boca, né, pra atingir as pessoas. Menos o Bojji porque ele é filho de um gigante, então ele é altamente resistente a venenos e comida ruim. Bom, outra coisa que a gente descobre é que a passagem do submundo é feita através de aparentemente um corpo morto do Clã das Sombras, que é lá do Kage. Olha toda a conexão de toda a história acontecendo, do que usaram lá aquele povo, mataram aquele povo lá do Kage, o Clã das Sombras, e a culpa não era deles. A gente já tá vendo que várias coisas estão começando a se conectar. Imortalidade, Saturn, o Woken, cara, tá muito maneiro e dá pra pensar um monte de coisa, um monte de teoria, um monte de coisa na nossa cabeça. E é pra mostrar o quanto o Osama Ranking é rico e como o episódio passa rápido, né? Mesmo com um monte de informação, tipo, ele passou em 2 segundos. E bom, o Woken chegou lá nos bandidão, aí ele vai matar lá o maluco lá, na verdade ele vai dar um corte, eu acho que não deve ter matado o cara. E aí ele vai correr atrás do bandidão, né? Aí a Mirandio fala, vai, pega ele aí, Woken. Aí o Woken vai lá, não sei o quê. Só que aí o Bojji começa a lutar primeiro com o bandidão, ajudando ali, né? Porque sabe que ele é do mal. Derrota o bandido, amarra ele, mas não deixa o Woken matar ele, porque o Woken quer matar a torta e a direita. E bom, gente, o Woken não tem poder de paralisia como a gente pensava, né? Na verdade ele joga uma pedrinha que deve atingir, assim, acho que a pessoa, ou o vácuo do vento, assim, é tão forte que acaba meio que paralisando a pessoa. Ou talvez o Woken, ele utilize a mesma técnica mais ou menos do Despa, só que com uma pedrinha. Ele, tipo, joga, aí a pedrinha bate em um ponto vital e paralisa a pessoa. Acho que deve ser isso, né? De toda forma, o Bojji consegue bater no Woken várias vezes, mas como ele é imortal, não dá dano nenhum, e ele fica com aquela risada escrota do lado dele, né? Enquanto isso, o Kage fica conversando com a Mirandio. E detalhe, no meio da luta, a Mirandio pega e diz, é melhor você falar pro seu amigo fugir. E aí depois ela se pergunta, por que eu falei isso? Cara, a Mirandio, ela vai ser conquistada pelo Bojji também. Mas porque o Bojji é bonzinho, aquele personagem de tal. Não só por isso. Mas porque o Bojji é o Bojji. No sentido de que ele enfrentou tudo sozinho, ele tem esse problema que ele não fala, mesmo assim ele seguiu em frente, enfrentou dificuldades, enfrentou traições, e mesmo assim o que ele fez? Ele seguiu em frente, ele perdoou ali as pessoas, se preocupou com as pessoas, e isso remete a Mirandio à sua mãe. E a sua mãe parece estar lá ajudando alguma pessoa, a Mirandio toda felizinha, pequenininha, não sei o que. Então ela vai começar a ver um pouquinho da imagem da sua mãe no Bojji, e ver que o Bojji, ele se comportou de uma forma talvez diferente do que a Mirandio se comportou, se preocupando mais com as pessoas ao redor do que consigo mesmo. E talvez a Mirandio, com esses desejos egoístas que ela tem de ficar com o boss pra sempre, de querer o boss só pra si, de querer fazer
que ela quiser. Talvez ela bata isso com o Bojji e ao mesmo tempo lembre da sua mãe. E é uma parte muito legal porque o personagem, ele... não que ele desenvolve, mas ele amadurece, entendeu? E eu acho que faltou essa parte na Mirandio. Embora seja muito difícil, mano. Você ser traído e depois você, tipo, perdoar assim numa boa é osso, né? Tanto que o Bojji correu lá do Domas. Então, muito legal mesmo que o Bojji correu até o momento. Ele ainda não perdoou, mas... eu acho que ele vai mostrar um outro lado da moeda pra Mirandio, vai mostrar que é possível e vai acabar conquistando ela e talvez com isso ele consiga refazer o espelho que estava todo quebrado. Vocês lembram que na abertura o Bojji ele encontra um espelho quebrado? Aquilo pra mim me dá um sentido de que a Mirandio é um espelho quebrado. Ela tá toda em pedacinhos e tal. E o Bojji vai ser uma pessoa que vai, ó, colar tudo de novo, transformar ela, tipo... deixar ela bem, assim como você quando tá se sentindo bem quebrado, bem triste, tal, tipo, vem alguém assim e te ajuda. Assim como o Kage também ajudou o Bojji. E bom, ele vai lá na luta contra o Bojji e tal, o Kage descobre que a Mirandio é a Mirandio, né, que tá lá conversando com ele e tudo mais. E aí ele fica com aquela cara de assustado, pô, você é a causadora de tudo isso? Será que ela é a causadora de tudo isso? Eu tô acreditando que não. E um dos maiores mistérios é aquele demônio que fez o contrato com o boss, que aparentemente tinha amizade com a Mirandio. Qual o passado, qual a correlação deles? Talvez ele possa ser um dos grandes causadores, ou então ele também é mais uma vítima que acabou sendo julgada por todo mundo e então, né, fez o que fez, influenciou a Mirandio, que influenciou todo mundo, que influenciou o boss e por aí vai. Ali termina o episódio e bom, as partes que eu gostei, que foram muito legais, foi o Appias, principalmente, ele olhando pro Bojji falando que o Bojji o inspirou. E por que eu acho tão legal essa parte? Porque, assim, da mesma forma que o Bojji inspirou o Appias, quando a gente assiste o anime de Osama Ranking, o Bojji acaba inspirando a gente também. Pelo menos é o meu ponto de vista, tipo, quando eu vejo o Bojji, eu penso mais, sabe? Eu penso um pouquinho mais além do que eu já tenho os preconceitos estabelecidos na minha cabeça, assim, de... ah, não vou perdoar essa pessoa aqui, tal. Pra gente pensar de uma outra forma, pra gente trazer à luz as outras coisas, né? Não é só o mistério da história, mas é o que a mensagem da história quer passar. Principalmente uma pessoa que teve a dificuldade que teve como o Bojji, que é fraquinho, não conseguia nem levantar o Appias. E mesmo sendo mais fraco que o seu irmão, ele pode ser o mais forte de todos. Não só pelo seu estilo de luta, tirando isso daí de lado, mas por causa do seu coração. Porque o que é realmente a força? A força é só a força física de você ser mais forte que alguém, você poder mostrar esse poder, assim como existe na selva, que falam que o leão é o não sei o que, é o rei da selva, blá blá blá. Ou será que a verdadeira força vem de dentro do coração? Então, eu gosto muito quando tem essas paradinhas assim, que embora seja clichê, seja meio que usual, é algo muito real e que a gente não tá acostumado nos dias de hoje, né? Tipo, normalmente todo mundo é egoísta, eu mesmo também, e todo mundo vai errar, normal. Mas quando eu vejo personagens como Bojji e como ele foi trabalhado bem humano e mesmo assim sendo um personagem bonzinho, ele consegue me convencer e consegue me atrair para próximo dele. Então eu gosto muito dessa parte. As teorias ficam aí para vocês, aí do que eu já comentei ao redor do vídeo sobre a Mirandio, o passado dela, do que eu acho que pode ter acontecido. E aí vocês me mandem aí o que vocês acham também. Outra pessoa que tá teorizando bastante, não se esqueçam, é o Murilo lá do Clube Geek. Se vocês quiserem acompanhar o canal dele, cara, é muito gente boa. Ele tá sempre postando vídeo e tal. Se alguém quiser, ajuda lá ele, mano. Cara, gente boa mesmo. Talvez vocês vão gostar dos vídeos. Se vocês não gostarem também, bom, eu não posso fazer nada, né? Tem gente que não gosta de mim também. Então, mano, João, ó, tá vazando. Até uma próxima. Muito obrigado pra você que compareceu até aqui. E não se esqueçam, mandem aí embaixo o que vocês acham que pode acontecer e como o Bojji pode quebrar, talvez, a imortalidade do Woken. São partes, assim, que, sei lá, Osama Rank é bom demais, tá ligado? Quero muito chorar nos próximos episódios, porque com certeza, na história da Mirandio eu vou chorar. De toda forma, mano, o João tá indo nessa... Tô indo nessa... Eu já falei isso, né? Fui.